Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. No programa de hoje vamos conversar com Enio De Cesare, empresário na aviação agrícola. Enio, seja bem-vindo. É muito bacana ver que a aviação agrícola não é para qualquer um, é um trabalho extremamente diferenciado. Quem não viu um dia ainda vai ver um avião passando bem baixinho. E na tua trajetória tu chegou em 7 aviões que a gente já vai falar, só que não começou hoje, né? Começou lá atrás. Conta um pouquinho da tua história, como é que te inspirou, quais são os desafios que tu teve. Eu sou teu fã, acompanho bastante tempo, mas para quem não te conhece, como é que funcionou? Márcio, obrigado então pelo convite. Boa tarde a todos. Começou, Márcio, eu trabalhava no Mato Grosso, numa cooperativa, e a cooperativa tinha a aviação. Mato Grosso, qual cidade lá? Cidade Barra do Garças. Barra do Garças. Aí eu trabalhava numa cooperativa chamada Coopercana. Hoje não existe mais a Coopercana, mas ela, junto com o deputado Norberto Schwantz, foi o que desbravou a colonização lá de Mato Grosso a partir de 1970. Então eu trabalhava no departamento pessoal da cooperativa e sempre o avião cruzava próximo ali ao nosso escritório. E aquilo começou a me despertar uma vontade assim de ser piloto. Que idade tu tinha nessa época? Eu tinha 19 anos. Cara, piá. E botei na cabeça, vou ser piloto. E então aí eu comecei a pesquisar e na época, e ainda é hoje, uma das melhores escolas do país, não que todas não sejam boas, né? Dadas as suas particularidades, eu vim para o Aeroclube do Rio Grande do Sul, que é a Escola Aeronáutica Civil, né, tecnicamente falando, em 1989. Pouco dinheiro, mochilinha nas costas. Fui morar de favor na casa de parente, da minha irmã. Clássico. E clássico, né? Aí comecei a estudar em 1989. Então, o curso de aviação, Márcio, ele é dividido em várias etapas. O conhecido como brevet. Mas brevet é só um brochezinho. Na verdade, sim, é CHT, Certificado de Habilitação Técnica. Então, eu fiz... o curso é dividido assim, ó. Piloto privado, que seria o equivalente à carteira B de motorista. Piloto comercial, que seria a carteira E hoje, né? Tu pode trabalhar, tu pode exercer atividade. Motorista de ônibus. Motorista de ônibus ou caminhão. Então, eu fiz os cursos de piloto privado, piloto comercial. Só que antes eu entrei num concurso para ser instrutor da escola. E por que eu fiz isso, Márcio? Faltou verba. Não tinha dinheiro. Mais sonho do que responsabilidade. E na época, quem passava no chamado CFI, que é Curso de Formação de Instrutor, a escola financiava os cursos a partir, tu tinha que ter o curso piloto privado concluído e a teoria do piloto comercial. E aí a escola financiava em troca da gente ficar trabalhando mais ou menos uns 3 anos como instrutor de voo. Bacana. Bom, como eu não tinha verba de concluir todos os cursos, né, que é piloto privado, piloto comercial, depois a gente pode explicar um por um, piloto de acrobacia, rebocador, planador, rebocador de planador, instrutor de voo, multimotor e FE, que seria para voar de noite, em condições mais adversas e tal. Bom, aí eu me candidatei junto com 16 candidatos. 3 vagas apenas. Bah. E aí é o seguinte, ó, ou eu passava numa dessas 3 vagas, com 16 candidatos, ou eu voltava para casa. Barra do Garças. Barra do Garças de volta. Márcio, aí eu falei assim, uma das vagas é minha. Bora. Os outros 15 que vão disputar as outras 2 vagas. E aí comecei a estudar, mais ou menos eu estudava umas 9 horas por dia, todos os dias, de domingo a domingo. Porra. Que a gente passou sendo avaliado 1 ano no chamado pré-curso para ser aprovado. E eram várias etapas, né? Era prática, a gente recebia missão, vocês vão ter que montar uma barraquinha do Aeroclube lá para vender camiseta, divulgar o nome do Aeroclube numa determinada escola onde tinha eventos. Provas, aulas. Então, foram 1 ano de avaliação e conclusão. Eu fui um dos aprovados. E aí que me abriu as portas e eu consegui terminar meus cursos
E, além disso, ainda ganhei um emprego na escola de ficar dando instrução e ganhar experiência. E hora aula que não é barato, né? E hora aula que não é barato. Nessa hora, Enio, determinação, resiliência e foco já tá claro no teu perfil. Mas quando tu começou a ensinar outras pessoas, né? Que daí uma coisa é aprender para ti, outra coisa é formar pessoas, né? Como que foi essa experiência como instrutor? Muito gratificante, Márcio. Porque eu diria que o instrutor ele se torna imortal. Porque tu passa a... Eu formei mais de 150 alunos. Que legal. Eu tenho alunos hoje voando jato nas grandes companhias, voando mundo afora. Que legal. Então, seguido, aluno de fora do país entra em contato comigo. Oh, lembrei de ti, aquele pouso lá com vento de través. Tal. O cara voando 747, então Que aviões legal, aí né? de 400 passageiros. E de continente a continente. Mas tu nunca conseguiu tirar o pé do agrícola, né? Que o agrícola se tornou uma paixão e hoje não é só um hobby, não é só uma paixão, é um empreendimento, né? Tu tem que ser, às vezes, mais empresário que piloto. Como que foi essa transição para tornar o agrícola o teu carro-chefe? Eu diria, Márcio, que foi mais ou menos igual o meu empreendedorismo de ser piloto. Na época, o sonho, e hoje muitos pilotos, a maioria deles, o sonho é voar numa companhia aérea. E eu, na época, até falei para o meu instrutor, falei, olha, eu quero ir para a agrícola. Aí todo mundo me olhou e falou assim, cara, tu é louco? Não que a aviação agrícola é coisa para louco, não estou dizendo isso. Mas assim, ó, 99% das pessoas querem ir para um caminho e só você quer ir para aquele outro caminho. A troco de quê? Boa. Falei, não, por inspiração, Márcio, assim, então, não sei explicar muito, mas me deu aquela vontade de ir para o agro, até porque a minha família no Mato Grosso trabalhou com agro também, talvez. Eu, como criança, vivi um pouco no agro e me despertou essa vontade de ser piloto agrícola, que daí é um outro curso, né? O curso de piloto agrícola está acima do curso de piloto comercial. Você tem que ter... para fazer o curso de piloto comercial, você tem que ter mais ou menos aí, começar o curso com 45 horas. É a tropa de elite dos pilotos. O curso de agrícola, você, para começar o curso, tem que ter 370 horas de voo. Bah. Que eu consegui dando instrução. Show. Eu fui para o curso de agrícola com 1.100 horas de voo. Que legal. E ajudei o meu instrutor a montar o curso de agrícola, o primeiro curso na escola. E eu fui secretário ali do curso e fui aluno também. Que bacana, tia. E como que foi daí tu começa a trabalhar nisso e não tem muita vaga aqui perto? Tu foi pro lado de Santa Vitória, foi isso? Eu fui trabalhar numa empresa de Cruz Alta. Cruzão. Que na época tinha filial no Mato Grosso, indicado pelo meu instrutor. E meu instrutor era um dos pilotos agrícolas dessa empresa. Bacana. E aí, o primeiro safra eu fiz no Mato Grosso, em Campo Novo do Parecis. E naquela época estava uma crise muito grande, o soja estava valendo quase nada. Então, a gente passou bastante dificuldade lá, Márcio. E aí, eu pedi demissão da empresa. Falei, eu não vou ficar mais aqui. Até porque estava longe da minha família e tal. Na época, eu estava namorando. A dona Márcia, né? Que hoje é minha esposa, tem 3 filhos e tal. E aí, a empresa falou, não, então é o seguinte, ao invés... tu sair, que na época era difícil conseguir piloto agrícola, é bastante raro, até porque 99% ia para as companhias aéreas e 1% ou 2%, sei lá, ia para voar agrícola. E aí eu comecei a voar, apesar da empresa ser de Cruz Alta, ela tinha filial no Mato Grosso e filial também em Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul, que é a terra do arroz. E aí eu comecei eu comecei a voar agrícola em 94, os cursos de piloto eu comecei em 1989, em 94 eu saí da escola, já formado instrutor, formei mais de 150 alunos e tal. E aí, em 94 eu comecei a voar agrícola no Mato Grosso, e em 95 eu comecei em Santa Vitória do Palmar, voar agrícola. Pulando um pouco a história de sucesso, que depois tu entra no detalhe, hoje tu tem 7 aviões operando em Santa Vitória, é isso? E na região? Eu tenho 7 aviões agrícolas e tenho um avião particular. Ah, joia. Que eu comprei, compra compartilhada com mais 4 comandantes. Bacana, cara. Então, esse particular a gente usa para passeio. Pô, bacana. E depois eu tenho que contar uma curiosidade boa, que eu tive a experiência de meu primeiro voo ter sido contigo, né? E isso, como tu falou, eu não quis ser piloto, mas a primeira vez a gente nunca esquece, né? Então, eu tenho essa gratidão, que foi tarde comparado com a piazada que hoje já voava, mas na nossa época
pai e a mãe nem sempre tinham grana, né, para a gente viajar de avião, era sempre de carro, e o primeiro voo foi contigo num Tupi, né, que é o avião... É o Papatango Vitor Bravo Oscar, Esse ou PT-VBO. Exato, e eu Falei lembro a da nomenclatura emoção que técnica. foi o primeiro voo, né, para quem nunca voou, né, tu enxergar o mundo de outro ângulo. Hoje eu consigo até dormir num voo, mas no primeiro foi uma adrenalina, né? Mas, tchê, é uma adrenalina ser piloto agrícola, porque tu voa em baixas altitudes, né, bem baixo, e tu com 7 aviões, não é tu que voa todos eles. Como é que tu administra hoje a tua empresa? Como é que tu toca os demais pilotos? Como é que está hoje a tua vida? Bom, Márcio, só voltando um pouquinho ali atrás, eu trabalhei nessa empresa por 11 anos, tá? E aí, na época, era para mim voar um avião de grande porte, porque eu era um dos pilotos mais antigos e por questão de hierarquia. E aí isso não aconteceu, né? Virou em promessa e tal, não aconteceu. E aí eu saí da empresa e montei, junto com o Ingomar Stosch, que era coordenador da empresa, a Santa Vitória Aviação Agrícola. E aí começamos arremangando as mangas e trabalhar. Pouco dinheiro, pouco recurso, algum conhecimento técnico, Mais sonho evidente. que juízo. Isso aí, juízo. E aí começamos com meio avião, compramos um avião Fiat e começamos a trabalhar, só eu e ele me dando assistência e eu de piloto. O Ingomar, ele é técnico agrícola executor, que é obrigatório numa operação aeroagrícola. Sim. E aí começamos, tal, um meio avião e arrendamos um outro. Então, primeiro ano nós voamos 27 mil hectares de pulverização. E hoje nós já chegamos a atingir 180 mil hectares 20 anos depois. Cara, e agora eu vou fazer um break, que a gente precisa dar um break, mas a gente vai voltar justamente nisso, nesse salto e principalmente no que está por vir, né? Se fala em drone, se fala em muita coisa, e a gente já vai voltar aqui com o Enio de César, piloto agrícola e empresário na área. Não sai daí, já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando aqui com o empresário, piloto agrícola, Enio de César. Enio, como que está hoje, né? A gente ouviu a tua trajetória inspiradora para muita gente que está vendo esse programa ao vivo ou está vendo gravado e está compartilhando, já percebeu que precisa de resiliência, foco, estudo, mas isso não para, né? Tu não te forma e parou, tem que estar sempre se aperfeiçoando, o mundo muda, o agro muda, enchentes acontecem, o mundo não para, né? E nesse mundo hoje, quais são os seus maiores desafios? Bom, Márcio, se tu olhar para a administração, que chama-se análise SWOT, que nada mais é do que tu avaliar teus pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, isso que significa análise SWOT, né, na administração, eu acho assim, a gente tem que entender um pouco de tudo. Lá no início, quando você começa, as ameaças não são tão grandes. Aí tu começa a aparecer, as ameaças vão também se tornando maiores. Que tipo de ameaça? Concorrências, né? Concorrências. Hoje um dos maiores concorrentes do avião agrícola é os pulverizadores terrestres. Depois, agora está entrando os drones, né? Então, a gente não sabe ainda avaliar a questão de quanto vai ser esse impacto dos drones na atividade aeroagrícola, né? Porque hoje é pulverizado com avião. Então, eles estão, eu acho que um diferencial bastante grande, Márcio, assim, de uma aviação agrícola por saúde do drone, seria a questão da qualificação técnica. Porque para tornar um piloto agrícola, como eu citei no início, você tem que ter curso de piloto privado, curso de piloto comercial, e no mínimo 370 horas de voo para você se qualificar com 400 horas, fazer o curso de agrícola, né? Hoje, o curso de drone, você não precisa disso aí. Você tem que fazer um curso, né, de drone e começa a operar. Então, as dificuldades lá no campo é diferente das dificuldades lá numa escola, num escritório, sentado atrás de uma mesa. Você vai lá para o campo e lá tem N variáveis que o pessoal não estou dizendo que o drone não é uma ferramenta fundamental e tal, não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que há um diferencial na formação.
né? Por exemplo, tamanho de gota, questão de deriva. O que é deriva? É você pulverizar e atingir o vizinho. Hoje, antigamente não era tão problemático assim. Então, os produtos, que nem tu falou, as coisas são mutantes, elas vão mudando ano após ano. Então, tu tem que ir acompanhando essas mudanças. Então, você pega um piloto com uma base sólida e bota ele dentro do avião, até porque ele está dentro do avião, ele está vendo o que está acontecendo. Com um piloto de drone, que a formação é bem mais simples, mais rápida, e ele não está lá dentro do drone acompanhando o que está acontecendo. Ele está com a telinha, né? Então, tem N variáveis que podem influenciar o diferencial entre um drone e um avião agrícola. Eu acho que o drone ele veio para somar, para ajudar a aviação agrícola. Áreas assim mais remotas, menores e tal, eu acho que vai encaixar bem. Mas competir com o avião, eu acredito que não. Isso aí nós vamos descobrir quando a gente assistir o programa daqui 5 anos. Boa, 5, pô, já é uma previsão boa. Eu já não consigo, às vezes, prever até sexta, mas a 5 é legal. E, Tchê, o que é o mais bacana, assim? Porque ser empresário não é fácil. Empreender, impostos, pagamento de funcionário, todas as variáveis de uma empresa já são bastante complicadas, mas o que te encanta ainda? O que te traz aquela coisa de como tu começou? E a outra pergunta é, se tu tivesse começado diferente, tu teria mudado alguma coisa ou não? O que te mantém com a chama acesa e o que tu teria feito diferente? Eu acho que o que mantém a chama acesa é o gostar do que faz. Então, independente das dificuldades, Márcio, eu amo voar, amo aviação agrícola, gosto do meu trabalho, ainda mais estando contribuindo para a atividade do agronegócio, que é tão fundamental para a economia brasileira. Então, dessa forma, eu entendo que a atividade aeroagrícola ela é muito importante para a economia, não só local, mas mundial. Porque muita gente defende, Márcio, a questão dos orgânicos, tá? E não os agroquímicos. Só que, em grande escala, hoje nós não temos condições técnicas para produzir orgânico para alimentar a sociedade mundial, nem brasileira, nem local. Então, é necessário. Muita gente confunde nós da aviação agrícola com... o pessoal aplicando veneno. Não é veneno, é defensivo, o nome técnico é defensivo agrícola, né? E é necessário para a produção de alimentos. E não é nós que fabricamos, quem fabrica é a indústria. A gente só... Eu digo assim que o piloto agrícola, a empresa aeroagrícola, é o enfermeiro, só aplica a injeção. Quem determina a dose é o médico, não somos nós. Então, é a indústria que fabrica, o agrônomo que faz o receituário agronômico e a gente faz a aplicação. Só fazendo um parênteses, Márcio, a questão técnica, o avião agrícola é acompanhado por um agrônomo, ele é acompanhado por um técnico agrícola executor e por um piloto com qualificação em pulverização aérea. Um piloto comercial não pode sair pulverizando, ele tem que ter o curso específico de aviação agrícola. Então, hoje, se alguém tem que pulverizar nesse país ou nesse mundo, somos nós pela nossa qualificação. Não desprezando os demais, mas a gente está preparado para atingir o alvo. O que é o alvo? Eu vou pulverizar lá a tua lavoura, eu só vou colocar aonde é necessário. E não vizinho afora por aí, como muitos. Há casos que a gente já tem acompanhado aí de pessoas desqualificadas querendo pulverizar, achando que é simples. Então, desculpa, eu só não lembro da outra pergunta. E o que tu teria feito diferente? Diferente. Eu acho assim, Márcio, se fosse possível, né, começar com um pouco mais de dinheiro. Que, cara, nós quase passamos fome no início, cara. No início foi punk. Agora dá pra rir, mas... A gente só não desistiu porque nós somos empreendedores e a gente sabe que as dificuldades são grandes. Sim. Né? E a gente tinha vontade e tinha certeza que nós ia ter sucesso, tanto é que tivemos. Sim. Né? E esse sucesso demorou, para montar a empresa, Márcio, demorou de 10 a 15 anos. Nossa. A gente começou a ficar um patamar bom, assim, hoje a nossa empresa é porte médio, depois de 15 anos. Então, empreender, para o pessoal que está nos assistindo aí, os jovens, se tu não quer enfrentar a dificuldade, então não empreenda, porque o empreendedorismo tem as vantagens e tal, mas também tem bastante dificuldades no caminho, as intempéries. Bacana. Tia, tu falou entender de tudo, realmente, né? O tempo interfere, o clima 100%, a questão mecânica, né? Motor, uma mangueira que falte, né? Que dê errado. Você tem que estar cuidando mecânica, que nem hoje com um carro diferente de quando eu fiz carteira, né? Hoje tem primeiros socorros, tem que saber
mais de um conteúdo, né? Até ponto, pontuação e tal. Como que é essa formação, assim, que nem sempre tu tem que ser perfeito em tudo, mas tem que te cercar de pessoas que entendam bem de cada uma dessas áreas, né? Porque as tuas decisões vão depender das informações todas que tu tiver naquele dia, né? Que às 10 da manhã pode ter sol ou neblina e tu tem que estar decidindo minuto a minuto. Com certeza, Márcio. No mínimo, você estudar um pouco de cada coisa e, pelo menos, conhecer. Então, hoje você tem que entender de pulverização aérea, de lavoura, de produtos químicos, de mistura de calda. Tu tem que entender da parte jurídica, a questão de contratos, entender contabilidade, finanças, né? Você tem que entender a parte financeira, né? O que é um fluxo de caixa, o que é um DRE, o que é um balanço, o que é um payback. Então, todos esses indicadores, você tem que, pelo menos, ter uma noção boa. E se cercar, Márcio, de pessoas competentes. E o principal ponto de você se cercar de pessoas competentes, eu acho que um ponto-chave é a contratação. Você tem que saber contratar e mapear. Então, exatamente, se você precisa de um zagueiro, você tem que contratar um zagueiro. Não adianta você contratar um técnico que fica no banco para botar na zaga, vai dar problema. Então, esse mapeamento, eu mesmo, a gente tem uma ferramenta de gestão na empresa que nós mapeamos os funcionários e a gente sabe alocar em cada cargo o que cada um... Tipo assim, eu preciso de um atacante, desses caras aqui, dos 3, a ferramenta vai me dizer, os 3 são bons, mas esse aqui é melhor, bota lá. Então, a gente tem empresa de consultoria e tal. E além disso, Márcia, além de eu conhecer, estudar e viver, eu acho que a vivência também é muito importante. Eu fiz gestão financeira, eu fiz os cursos de pilotos, vários cursos, né, que eu concluí, fui instrutor e tal. Fiz gestão financeira durante o período que eu comecei a empresa e também fiz engenharia de produção. Azar. Então, hoje eu sou especialista em engenharia de produção, que a engenharia de produção nada mais é do que uma engenharia voltada para a gestão, Sim, somado à gestão financeira, que é a graduação que eu fiz. Então, isso tem me ajudado bastante. E o teu exemplo já está influenciando tua nova geração, né? Como é que é isso, cara? Família querendo seguir. Hoje o meu filho está fazendo curso de ciência aeronáutica, que na minha época não tinha esse curso. Exato. Ciência aeronáutica é um curso paralelo aos cursos de piloto. Tem na UBRA agora, vai ter na... Tem na UBRA, né, também. Uhum. Então, é um curso que tem aí também, Brasil afora, um excelente curso, né, que ele prepara o piloto para voar mais aviação comercial, mais voltado para o jato, mas também prepara o piloto para uma gestão de empresa. Então, hoje, um piloto formado por ciências aeronáuticas, ele pode atuar tanto na aviação agrícola, quanto na aviação executiva, quanto na aviação de táxi aéreo, quanto na aviação comercial, ou gestor de uma empresa, Perfeito. ou de um departamento. Daqui uns dias tu vai ter curso de sucessão familiar, né? Vá que ele queira seguir o teu legado, já vai colocar. Ele quer. Tia, tu perdeu vários amigos no caminho, né? Muita gente associa a aviação agrícola a uma coisa muito arriscada, perigosa, por N motivos. Hoje, para o cara que quer, assim como tu, né? Tem um cara que anda de moto e não tem problema, né? O problema não é a moto, né? É o piloto que está ali. Hoje, como que são as... Não existem garantias, mas quais são os norteadores para que o cara tenha uma carreira e consiga viver bem, mesmo numa atividade com uma adrenalina e, entre aspas, arriscada? Em primeiro lugar, uma boa formação. Entrar porque gosta e não para ganhar dinheiro. O dinheiro vai ser consequência daquilo que você gosta, daquilo que você está preparado para fazer. Márcio, eu acho que nada na vida é difícil uma vez que você esteja preparado para isso. Então, assim, eu faço parte da Academia Brasileira de Segurança de Voo na aviação agrícola. Inclusive, uma das palestras que a gente dá lá, eu fiquei com a parte de teoria de voo. Seria assim, a teoria de voo aplicada na aviação agrícola, né? Então, hoje eu perdi bastantes amigos, né, respondendo a tua pergunta, bastante. Infelizmente, a gente tem aí, esse ano que passou, tivemos aí uns 6 acidentes graves, né, com vítima fatal. Então, assim, a se preparar bem, começar numa empresa séria. Por exemplo, a minha empresa, boa parte dos pilotos são instrutores de voo, né? Eu voei agrícola como piloto 30 anos. Tá? Hoje eu estou só na gestão, Márcio. Então, eu estou sempre procurando orientar, estou de olho, né, do comportamento, se o cara está muito tenso, está muito nervoso. Se eu vejo que ele está muito nervosão, a gente bota numa área com grau de risco
mais simples. Não... Então, os pilotos mais experientes vão para áreas mais complexas. E pilotos menos experientes a gente bota em pistas e áreas menos complexas para ele se adaptando aos poucos. Fazendo uma boa adaptação, eu sou prova disso, eu voei 30 anos e estou aqui falando contigo. Né? A gente caiu 2 vezes, mas foi problema mecânico, né? Não na nossa empresa. A empresa, uma outra que eu trabalhava, eu tive 2 problemas mecânicos e fomos para o chão, mas deu tudo certo. Nossa, como é que ainda até nisso tem que ter preparo, né? Para uma questão de emergência, de risco. Enio, é um assunto encantador, dá vontade de ficar o resto da vida falando. Quem nunca voou, não tem como não achar, né, interessante. Eu lembro de ser piá e o pai levar a gente lá para assistir no aeroporto, os aviões chegando, saindo, sem nunca ter entrado no avião, porque é fascinante, né? É um negócio meio Santos Dumont, né? Olhar um passarinho e querer acontecer isso lá. Então, em breve, quero te trazer para a gente atualizar as conversas, atualizar as modernidades. Não acho que vai demorar 5 anos para a gente te trazer de volta, mas você que assistiu essa entrevista ao vivo ou gravada e sentiu que ela pode inspirar alguém ou ser uma referência, compartilha esse conteúdo com mais pessoas que você gostar. O Multi Entrevistas fica por aqui hoje e até o próximo programa. Obrigado.